Desde o início desta playlist sobre Angular, já vimos então que os componentes é uma parte fundamental do Angular. Vimos também que no capítulo de Data Binding existe String Interpolation, Property Binding, Event Binding, tudo isto a funcionar de uma forma que permite aquele binómio do componente que é constituído pelo seu template, o fecheiro de HTML e o fecheiro de TypeScript, comunicarem entre si. Isto é, a forma como eu posso utilizar variáveis do lado do TypeScript e que depois são apresentadas, por exemplo, através de String Interpolation no meu template de HTML. No entanto, não vimos ainda como é que numa aplicação onde existe mais do que um módulo, como é que eles podem comunicar entre si. Então, a partir deste vídeo, nós vamos debruçar-nos um pouco mais ou aprofundar um pouco mais estes conhecimentos e falando especificamente neste vídeo sobre a forma como nós podemos passar dados de um parent component, como por exemplo o app component, que é o nosso modelo englobador, para uma child component, isto é, um componente que aparece dentro de outro. Vamos neste vídeo ver então como é que nós podemos proceder a esse tipo de passagem de informação. Sem mais demoras, vamos então mostrar aqui através de um exemplo qual é o conceito que eu quero explicar neste vídeo. A ideia de parent e child é algo que eu penso que vocês já conhecem. Neste caso, o parent é o pai e o child são os filhos. O que é esta relação de parent and child relativamente aos components? É o facto, por exemplo, de nós termos na nossa aplicação o componente aglutinador, aquele componente que já vem colocado pela primeira vez num projeto de Angular, e quando acrescentamos, por exemplo, no seu interior, a utilização de um componente adicional, ok? Para apresentar alguma informação aqui no na nossa aplicação. Para isso, eu voltei a zerar a minha aplicação, neste caso concreto que ela tem aqui no App Component HTML, é apenas o conjunto de informações necessárias para eu ter aqui um painel de Bootstrap, ok? Toda a informação que vamos aqui mostrar vai aparecer dentro deste painel. Depois temos aqui no nosso App Component também tudo limpinho. Ora, o que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu vou acrescentar aqui um outro component chamado sócios, ok? E esse componente vai servir para apresentar informações de sócios, ok? Muito bem, vamos então acrescentar um terminal e eu vou escrever aqui ng generate component sócios. E para que não seja criado também o spec.ts, eu vou colocar aqui --spec false. Okay? Então o que vai acontecer agora aqui é que vai ser acrescentado à minha aplicação um novo componente chamado sócios. Neste caso, o novo componente chamado sócios tem aqui o seu template, que diz aqui SocioWorks, que é colocado automaticamente pelo sistema. Eu vou aqui eliminar tudo isto, vamos colocar aqui um parágrafo e vamos colocar aqui sócios. Ou neste caso até vamos colocar já aqui nome. E no nome vamos colocar aqui 3 pontinhos. Irá aparecer qualquer coisa ali à frente. Ora, o que é que vai acontecer agora aqui no caso do component.typescript? Nós vamos ter aqui algumas informações sobre as quais não falámos ainda e, por conseguinte, para facilitar a leitura, eu vou sugerir que apaguem aqui o onInit, porque não é necessário, mas poderão fazê-lo para limpar um pouco o código. Vamos limpar daqui e vamos remover daqui este método. Vamos deixar no contudo ali o construtor, ok? Ora, para nós definirmos aqui uma propriedade que depois possa ser mostrada no nosso component, nós podemos definir aqui uma variável. Neste caso seria o nome, do tipo string é igual a João. Okay? Então nós tendo aqui o nome, o que é que nós podemos fazer? Algo muito simples. Colocar aqui, em vez das reticências, uma string interpolation. Neste caso, abrir e fechar chavetas 2 vezes e colocamos aqui nome, que é o nome da nossa variável que ali está. Ora, para que este componente possa ser apresentado na nossa página, como podem observar não aparece, o que nós vamos fazer, eu agora vou aqui fechar este terminal para ficar apenas com o que tem o NGServe a funcionar, ok? E neste caso eu aqui acho que fechei todos, ok, vamos ver aqui, não estou a acrescentar, ok, vamos aqui eliminar, este sim tem então o NGServe a funcionar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, no meu componente aglutinador, ou aquele que é o tal parent, eu vou colocar aqui app sócios. Ora, app sócios porquê? Porque é o nome que tem aqui o seletor do novo componente que eu criei. E se eu agora regressar aqui à minha aplicação, eu tenho ali nome, João. Agora imaginemos esta situação. Nós temos aqui nome, que é uma variável, vamos chamar-lhe assim, é uma propriedade desta classe sócios component,
E por conseguinte, eu só consigo alterar o seu valor, por exemplo, dentro destes métodos todos que eu aqui tenho, etc. Mas vamos imaginar um cenário em que eu queria alterar esta variável que aqui está a partir do componente principal. Se nós formos aqui no App Component, eu vou aqui tentar alinhar isto melhor, isto é, temos aqui o App Component HTML, vamos abrir também o App Component TS, TypeScript, portanto, estes dois que aqui estão dizem respeito ao pai, e estes dois que aqui estão dizem respeito ao filho, ao child, ok? Então, no parent, o que é que eu tenho aqui? Bom, não tenho informação nenhuma no nosso componente, tenho apenas aqui no seu, eu vou colocar aqui o TS deste lado e o TS também aqui deste lado, ok? TS HTML, TS HTML. Então, nós temos aqui, no App Component não temos rigorosamente nada e no template temos apenas aqui a chamada para a execução ou para a inserção aqui dentro da nossa DOM do componente de sócios. Por sua vez, dentro do componente de sócios, nós temos aqui o nome e depois temos aqui a apresentação por string interpolation do valor desta variável nome. Mas se eu agora quiser que, por exemplo, aqui o meu app sócios receba informação a partir do meu app component para poder alterar esta variável nome, eu teria que fazer qualquer coisa do género. Por exemplo, colocar aqui novo nome do tipo string seria igual a João Ribeiro, assim, ok? Como é que eu vou fazer então para que este novo nome passe aqui para o interior dos sócios e altere, por exemplo, aqui a variável do nome e, por conseguinte, quando esta string interpolation for apresentada, automaticamente o valor deixe de ser João e passa a ser este João Ribeiro. Bom, de facto, há aqui um problema. Porquê? Porque, por norma, ou por natureza própria, os componentes reservam para si, como sendo privadas, as suas variáveis, ok? E neste caso concreto significa que nome só é visível dentro do seu próprio componente. Então, para que eu possa alterar o valor desta variável de uma forma externa, eu tenho que expor esta variável ao componente pai, neste caso. Isto é, eu tenho que dizer, atenção, app component, se tu quiseres alterar a minha variável, ela está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, neste caso, eu vou ter que utilizar aqui um decorator chamado input. Então, o que nós vamos fazer aqui é colocar um @input e isto funciona como se fosse um método que é executado e por isso nós colocamos abrir e fechar parênteses, ok? É colocado desta forma. Como podem observar, aqui na compilação está a aparecer um erro porque ele diz que não consegue encontrar o input. Porquê? Porque o input é um decorator que faz parte do Angular Core. Por conseguinte, nós temos que o importar aqui da seguinte forma, input. Okay? Deixará de aparecer o erro e com esta inscrição que nós aqui temos, acabamos agora mesmo de informar o sistema de que dentro do componente sócios nós temos uma variável que poderá ser alterada através de property binding. Ora, o que é que isto significa dizer? Significa dizer que se eu agora chegar aqui ao meu componente principal, que é o pai dos sócios, ok? E eu tenho aqui o nome de uma nova variável, se eu quiser passar este valor para o interior de sócios, eu posso agora alterar aqui o valor de nome. De que forma? Bom, vamos regressar aqui ao componente HTML e agora vamos fazer aqui algo muito interessante, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma property binding que neste caso se vai ligar a esta propriedade nome que aqui está. Então, nome vai passar a ser igual a quê? A novo nome. E quando eu faço aqui esta instrução, ou este property binding, o que vai acontecer na realidade é que eu estou a dizer aqui aos sócios que nome passa a ser alterado, ok? Porque tem aqui este input, por este novo valor que aqui está. Vamos verificar se foi isso que aconteceu e reparem, cá está nome João Ribeiro. Então significa aqui que ao utilizarmos o input, este decorator que se chama input, nós estamos de facto a dizer que esta variável do componente sócios passa a ficar como se fosse com uma função pública, isto é, ele fica público, fica disponível para poder ser alterado pelo seu componente pai. Vamos transformar aqui este exemplo de forma muito rápida em algo um bocadinho mais elaborado. E por isso eu deixei ficar aqui o constructor.
Eu vou eliminar isto que aqui está, vou deixar ficar o input porque eu vou utilizá-lo. O que eu vou colocar agora aqui é sócios, ok? E sócios vai ser igual a um array que neste momento não tem rigorosamente nada. Então eu vou utilizar o construtor para criar os meus sócios. Então eu vou colocar os sócios da seguinte forma, this.sócios, e neste caso concreto vou utilizar a função push para adicionar um novo sócio a esta estrutura. Neste caso concreto também, eu não vou utilizar simplesmente um nome, vou utilizar um nome e um contacto. Então eu vou colocar aqui uma chaveta, abrir e fechar, para depois poder aqui dentro colocar o nome, João, vírgula, contacto, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vamos imaginar que seria um número de um telefone. Então é esta forma aqui que nós estamos a utilizar, obviamente não tem a ver com o Angular, tem a ver com o TypeScript e o JavaScript, é a forma como nós podemos definir um objeto, que neste caso tem duas propriedades, a propriedade nome e a propriedade contacto. Se nós agora quiséssemos aqui apresentar esta informação nos nossos sócios, o que nós teríamos que fazer aqui seria simplesmente qualquer coisa do género, sócios 0.nome. Okay? Vamos verificar se ele vai funcionar corretamente e, ok, ele diz que está a haver aqui um erro, vamos aqui refrescar, ok, ele diz aqui que existe um erro. Vamos voltar aqui a ver para vermos qual é o erro que ele nos indica aqui. Ele diz que não foi, que não pode fazer um bind do nome. Ora, pois exatamente. Porquê? Porque nós andamos aqui a fazer um bind de um nome que é algo que neste momento já não existe aqui no nosso componente. Existe sim é os sócios. Então nós vamos agora eliminar esta implementação que ali fizemos para termos então de facto aqui a ser apresentado o nosso nome. E se eu quisesse agora colocar aqui no meu componente, para além do nome, colocar também um outro parágrafo para o contacto, eu iria poder ter aqui o contacto, ok? Então vamos ter aqui dois parágrafos a serem apresentados, o João e o contacto. Eu posso fazer algo extremamente mais interessante, que é o seguinte. Uma vez que nós estamos a falar de um array, que está aqui e que neste momento apenas só tem um elemento, eu posso simplesmente fazer aqui um ngFor. Neste caso vamos fazer aqui um div, cuja classe vai ser também panel e panel default. E neste div, vamos aqui fechar o div, nós temos então estas duas propriedades. Vamos ver aqui o que é que acontece. Eu vou colocar aqui também espaço e este espaço vai ser um valor que eu vou definir aqui no meu CSS, ponto espaço, que vai ter aqui um margin de 10px e um pathing de 10px. Portanto, estou aqui a configurar o aspecto visual que vai ter aqui esta minha apresentação. Então, reparem o que é que acontece aqui. Temos aqui uma ficha do nosso nome e contacto do nosso sócio. Eu não sei porque é que ele não está a fazer ali o pathing corretamente. Ele deveria estar a fazer. Ok, eu coloquei space e não espaço. Ok, está alterado e agora vamos ter aqui com um bocadinho de espaço. Então significa que isto é um sócio, o que quer dizer que se eu quiser acrescentar mais sócios, bastará replicar isto que aqui está e eu vou fazê-lo aqui umas 4 vezes. Vou parar agora o vídeo e vou, quando regressar, mostrar que já tenho aqui um conjunto de mais informação. Temos então aqui alguma informação que eu acrescentei enquanto parei aqui o vídeo. Vocês podem acrescentar também com o conjunto de valores que querem. Isto, neste caso, quer dizer que nós temos aqui os sócios com 4 elementos. Se eu agora regressar aqui ao meu componente, uma vez que eu fiz aqui uma apresentação desta forma, eu posso também fazer o seguinte. Vou acrescentar aqui o ngFor. E neste ngFor, eu vou colocar igual a let sócio of sócios. O que é que vai acontecer? Então eu vou passar a ter aqui um valor sócio que eu posso utilizar aqui e colocar simplesmente sócio.nome, sócio.contacto, ok? Vamos verificar se isto está a funcionar ou não e cá está então o João, a Ana, o Carlos e a Sara. Imaginemos agora que nós queremos que esta fonte de informação que aqui está não seja proveniente aqui, eu vou fechar aqui os CSS, não seja proveniente aqui do nosso construtor dentro do próprio componente, mas que seja proveniente do nosso componente parent. Então, neste caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, novos sócios. E que vai ser igual a um array.
O que eu vou fazer agora aqui é utilizar também a mesma estrutura, neste caso um construtor, constructor, e dentro deste construtor vou colocar this.novos sócios.push e vou definir aqui dentro também valores exatamente à semelhança do que aconteceu aqui nesta estrutura. Então eu vou muito rapidamente parar o vídeo para preencher aqui os valores e iremos já voltar. Ok, então o que eu fiz aqui rapidamente nesta pequena pausa do vídeo foi simplesmente colocar aqui estes 7 novos sócios. O que é que vai acontecer agora aqui? Nós continuamos a ter os nossos sócios originalmente colocados dentro do componente sócios a serem apresentados. Mas eu quero que a fonte de informação passe agora a ser a informação que é dada aqui pelos componentes. Então temos aqui novos sócios pelo componente da app, aquele que é o global. Então o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte, vamos chegar aqui ao nosso app component, onde nós chamamos aqui o seu componente child, o dos sócios, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que os sócios, isto é, este termo vem daqui do componente sócios, ok? Sócios vai ser igual a novos sócios, que é o valor ou o nome desta nova estrutura que nós criamos aqui no parent component. O que é que nos falta agora dizer neste caso? Se nós regressarmos aqui à nossa aplicação, vamos ver um erro enorme. Porquê? Porque ele vai dizer que não existe sócios, etc., porque não foi encontrado. E porquê? Porque nos falta fazer aqui, ok, let sócio de sócios, vamos colocar isto a funcionar, sócios daqui não está disponível para ser alterado por fora, ok? Não está visível por parte do parent component. Então nós vamos colocar aqui input, ok? E como já temos o input ali em cima, vamos verificar agora o que é que acontece e reparem como automaticamente a nossa informação foi alterada. É bom que vocês façam os vossos testes e as vossas experiências no sentido de perceber algo que para mim também foi um bocadinho difícil de atingir, porque eu não encontrei de facto informação que fosse absolutamente clara relativamente a isso. Tive que reler várias vezes. E isto pode à primeira vista parecer estranho, mas o que nós fizemos aqui foi algo extremamente simples, independentemente da complexidade das estruturas que estamos a utilizar. O que nós fizemos aqui foi colocar dentro de um componente uma determinada variável chamada sócios. E ao utilizar este mecanismo, este decorator input, nós estamos a dizer que sócios passa a estar disponível para poder ser alterado pelos controles que sejam parents, isto é, que tenham lá dentro este. Como é que nós sabemos que este está dentro deste aqui? Quando ele é utilizado aqui, ok? Então nós daqui estamos a fazer o quê? Estamos a dizer ao pai, que é este app component, para enviar para o seu filho, o sócios component, uma variável nova. Como é que ele diz, neste caso, a variável nova? Faz através de uma property binding, isto é, vai dizer que sócios, que é a variável que existe aqui dentro, sócios, passa a ser igual a esta estrutura que faz parte do seu pai, ok? E desta forma vimos aqui como é que nós podemos fazer um binding através de custom properties. É este o termo que é utilizado para definir esta funcionalidade.